Amém. Declaro aberta a sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Matheus Henrique Paiva, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Ata da 38ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Às 19 horas do dia 20 de outubro de 2025, havendo número regimental, a presidência declara aberta a 38ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Comparecem todos os vereadores. O vereador Matheus Henrique Paiva, primeiro secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que após discussão foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, passou-se à tribuna livre, não havendo inscritos. No tema livre, fizeram uso da palavra a vereadora Vitória Silva, que abordou o tema trânsito, e o vereador Juliano Remígio Alves, Júlio da Folia de Reis, que proferiu agradecimentos. No expediente do Executivo foram apresentados os ofícios números 609 a 614 de 2025. No expediente dos vereadores constaram os requerimentos número 367 a 370 de 2025 da iniciativa da vereadora Vitória Silva, números 376 de 2025 da iniciativa do vereador Kleber Vigato, número 377 e 378 de 2025 da iniciativa do vereador Juan Bressani, número 379 a 381 de 2025, da iniciativa do vereador Gilson Donizete dos Santos, e número 382 e 383 de 2025, da iniciativa da vereadora Vitória Silva. Foram também apresentadas as indicações números 343 de 2025, da iniciativa do vereador Matheus Henrique Paiva, número 348 e 349 de 2025, da iniciativa do vereador Luiz Antônio Correia, número 350 de 2025, da iniciativa do vereador Juan Bressani, e número 351 de 2025, da iniciativa do vereador Gilson Donizete dos Santos. Constou ainda a moção número 17 de 2025, da iniciativa do vereador Matias Fonseca, destinada aos professores do município de Paraguaçu, em homenagem ao Dia do Professor. No expediente de terceiros, não houve matérias a serem apresentadas. Na ordem do dia, foram apreciados, em turno único, os seguintes projetos. Projeto de Lei 41 de 2025, da iniciativa do vereador Matheus Henrique Paiva, que institui a campanha municipal de conscientização sobre descarte seguro de vidros e da outras providências. E o projeto de lei número 42 de 2025, também de iniciativa do vereador Matheus Henrique Paiva, que institui no âmbito do município de Paraguaçu o Dia do Gari e da outras providências. Após a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, realizados respectivamente pelos vereadores Juan Bressani e Gilson Donizete dos Santos, as matérias foram colocadas em discussão e posteriormente submetidas à votação nominal, sendo ambas aprovadas nos termos regimentais. Concluída a pauta, o presidente abriu espaço para as considerações finais. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão e convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 27 de outubro de 2025, às 19 horas. As discussões na íntegra dessa sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos, na secretaria desta casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a mesa diretora. A ata encontra-se em discussão. A ata aprovada sem ressalvas. Não temos inscritos na tribuna livre, passamos ao tema livre. Temos 2 vereadores inscritos hoje. O primeiro vereador Luiz Antônio Correia. O vereador tem 10 minutos para fazer uso do seu espaço.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. E os demais vereadores, todos que nos assistem pelos meios de comunicação. Meu tema hoje é esclarecimento da população, né? Eu tenho sido procurado por muitas pessoas em busca de cirurgia, exames, consultas e vários outros métodos, né? E então eu falei que falaria hoje na reunião sobre esse assunto, já deixando aqui o recado para todos que dia 15 terá cirurgias aqui no hospital. Muitos estão sem saber o que fazer, tem que levar seu papel de pedido de cirurgia nos postinhos para ser encaminhado para a Secretaria de Saúde, para que seja encaminhado para que possa ser feito o seu agendamento. Também quero esclarecer, muita gente tem perguntado das cirurgias, essas cirurgias que têm acontecido fora. Sábado nós tivemos em Monte Belo com mais 7 pacientes. São parcerias que a gente adquiriu com o nosso deputado. Ele, como parceiro dos hospitais, então sempre tem vagas nos hospitais, assim como vai ter aqui. Muita gente deve vir gente de fora também, né, com as parcerias, para que a cirurgia seja realizada aqui. Então, no sábado eu tive lá com mais 7 pacientes. Teve um que foi para Itaiandu e o outro para Belo Horizonte, né, com cirurgias. Teve um com descolamento de retina. Então é importante a gente frisar aqui as parcerias. É importante a gente ter parcerias. E o deputado Antônio Carlos Arantes Medinho tem essas parcerias, né? Inclusive no ano de 2023, a gente conseguiu 86 cirurgias na cidade de Boa Esperança para pacientes de Paraguaçu. Então é importante as pessoas já estar com esses papéis pronto para que seja realizada essas cirurgias. E uma outra dúvida que me surgiu, né, que eu fui muito procurado nas ruas, até fiz um ofício aqui para a Comissão de Saúde, né, para esclarecimento, porque eu não sabia do assunto. Eu recebi um telefonema que era na Vila 11 horas, que a Câmara estaria lá fazendo uma... Perdi a palavra. Não investigação. Ia fazer uma visita porque tinha sido recebido denúncias. Né? Eu cheguei lá, até fiquei meio assustado, porque quando eu vi polícia, eu falei, opa! Aí eu fiquei meio assustado, né? Porque eu não sabia do assunto e não sabia justificar para as pessoas também o fato. Né? Porque eu não estava informado do assunto. Mas fui até lá para apurar o fato, para a hora que a pessoa me procurasse, para mim ter a informação correta. Mas já mandei o ofício, e a hora que eu recebi a resposta, eu daria a resposta para as pessoas. Fiquei até muito assustado com a polícia, porque quando você vê a polícia a gente sabe, fala, tem alguma coisa grave. E aí, por várias pessoas me ligando, me perguntando, falei, gente, eu não tenho informação, eu estive lá também, mas não fiquei a par da conversa. E como o senhor disse, né, a própria entidade vai estar aqui semana que vem, né, e eu peço à população que nos assiste para fazer esses esclarecimentos. Que segundo as informações que eu tive dos vicentinos, parece que várias cidades está sendo feitas essas visitas, né, para adaptar algumas coisas nas entidades. Eu ainda estava conversando com a assessoria do Emidinho. Ele falou assim que as entidades não deveriam nem fazer festa para manter o lar. Isso aí é um dever do município e de nós que estamos aqui. Lutar e buscar recursos para que essas entidades não precisem estar nem fazendo festa para se manter. E eu acho muito interessante essa história dele, por isso ele criou um projeto lá que chama Cuidar, né, que é para ajudar as entidades. São verbas que eu sempre estou cobrando das entidades, porque as entidades têm que estar presentes nesses eventos para que possa ter os recursos para não ficar passando as dificuldades que eles passam. E conversando hoje com uma pessoa, né, ela ainda falou assim que o pai dela com a mãe dela hoje, o salário do pai dela com a mãe dela não dá nem para comprar os remédios dela. Então a gente sabe as dificuldades que essa entidade passa, e nesses 8 anos e 10 meses que eu estou como vereador, eu tenho tentado dar a mão para essas entidades e caminhar junto com elas para que a nossa população tenha o conforto necessário. Então é sobre isso que eu queria falar aqui. Queria deixar aqui o agradecimento ao pessoal dos hospitais, parceiros nossos também, como o Gemirim, né,
Alzira Velano, Santa Casa, o Hospital de Poços de Caldas, nós fizemos uma moção para eles e do coração, que tem nos ajudado barbaridade. Quero deixar aqui o agradecimento também ao Gustavo, que tem providenciado. Esse final de semana foi uma loucura, né? A gente trabalhando no hospital, deparamos com um menino lá de fratura no olho, e como é que faz, como é que não faz. O Gustavo se virou nos 30 lá e arrumou a condição. Quero deixar aqui o agradecimento da secretaria, que providenciou, nos ajudou a tirar essa pessoa da dor lá. Então, a parceria é muito importante. É para isso que nós estamos aqui, para fazer parcerias em prol da população. Quando a população caminha de mão dada, nós caminhamos de mão dada com essa parceria, quem ganha é a população. É isso, senhor presidente. Como o senhor já, só para frisar, o pessoal vai me cobrar de novo. O presidente já afirmou com o Larner, semana que vem eles estarão aqui com toda a sua equipe para dar os esclarecimentos necessários para a população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luizinho. Acabei de assinar ali o ofício, né, deferindo o pedido deles para a próxima segunda, a partir das 19. Já, o pessoal da secretaria já vai encaminhar. O próximo vereador inscrito, vereador Juan Bressani, tem 10 minutos também para fazer o uso do seu espaço. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores e a todos que acompanham nas redes sociais. Eu venho aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho desse quase um ano, né? O ano que passou voando, esse primeiro ano legislativo. Falar um pouco do nosso trabalho e também do que as pessoas esperam de um vereador, o que elas podem esperar e o que realmente a gente pode fazer pelas pessoas, né? Muitas pessoas às vezes confundem o trabalho do vereador com o trabalho do executivo. Às vezes liga para um vereador e falou: fulano, você não vai consertar aqui esse buraco na porta da minha casa? Você não vai consertar colocar um quebra-mola em tal lugar? Você não vai castrar um animal para mim? Você não vai fazer isso? Não vai fazer aquilo? E infelizmente a gente não tem essa capacidade, esse poder. Quando a palavra vereador ela foi criada, em latim significa veredos, que é caminho, é mensageiro, emissário, ou seja, é o caminho entre o povo e o poder executivo, né? Nós levamos a demanda até o prefeito. E cada vez mais o papel do vereador ele vem sendo ficando mais importante, né? Através da fiscalização, através da criação de leis. Antigamente o vereador não podia criar lei nenhuma, praticamente, era tudo, não pode criar gasto, isso aqui é inconstitucional. Nós mesmos, né, tem alguns vereadores que já trabalharam em outras épocas, projetos que às vezes a gente achava que era simples, e na hora que a gente tentava, era inconstitucional. E graças a Deus, né, vem mudando as coisas, a interpretação jurídica muitas vezes vem nos ajudando para a gente poder atuar de uma forma mais efetiva possível a favor do povo. Então, diversas leis estão passando aqui nessa casa, né, projetos importantíssimos, e me orgulho muito, né, de estar participando dessa legislatura tão ativa, né, com vereadores tão ativos. O outro papel também, que eu já falei, seria levar as demandas, né, fiscalização, criar leis, levar as demandas até o prefeito e também conseguir recursos. Isso a gente tem buscado, né, cada um da sua forma, seja de forma individual, seja em grupo, mas essa casa tem tido muitas respostas positivas, vindo da Assembleia ou vindo de Brasília, onde muitas verbas estão chegando até a Prefeitura, e o prefeito, né, a Prefeitura está podendo realizar várias melhorias aqui na cidade. E eu digo que a última função nossa seria assessorar, né, que seria sentar com o prefeito, dialogar, achar o melhor caminho para estar resolvendo algumas situações. E essa parte talvez seja uma das mais importantes, né, que seria a parte do diálogo. Cada vereador aqui foi eleito talvez sobre uma pauta, sobre uma bandeira, mas quando a gente senta aqui a gente sabe que a gente atua em várias frentes, né? Chega diversas demandas, a gente está discutindo sobre tudo que acontece na cidade e a gente não pode
não podemos nos furtar, né, dessa atribuição, desse desafio. Particularmente, eu gostaria de falar sobre uma conquista que Paraguaçu conseguiu através de uma parceria, né, de um TAC com o Ministério Público, que é dentro da causa animal, que é dentro de uma causa, podemos dizer, nova, né? E a gente vem evoluindo. Em 2021 teve muitas castrações, né? Atingiram quase 500. 2022 também teve um resultado um pouco melhor, 23 ainda melhor, e a meta para esse ano de 2025 seria de 800 castrações, ou seja, praticamente 10% da população canina do município. E eu aproveito aqui para fazer um apelo, né, pedir para o prefeito para cumprir realmente esse TAC todos os anos, porque diversas pesquisas falam que se não castrar 10% todo ano, a gente não tem o resultado esperado. Se a gente castrar 10% dos animais todo ano, ou seja, Paraguaçu tem uma média de 8.000 cachorros, então tem que castrar pelo menos 800 animais por ano. Daqui 4, 5, 6 anos a gente vai ter um resultado muito bom, principalmente nas ruas da cidade, que é um problema sério que vem avançando e a gente precisa cortar pela raiz. Um problema que todos os vereadores enfrentaram, ouviram na zona rural quando a gente participou da campanha, foi o problema da zona rural, né? Muitas pessoas estavam insatisfeitas ainda com o problema de estradas. E a gente aqui nessa casa, nossa base, conseguiu uma reta escavadeira que está para chegar. E eu acredito que vai ser muito útil aí para a população, para ajudar nesse problema tão grande, né? Outra pauta também que eu participo, que é o esporte, eu queria estar trazendo aqui para vocês, pela primeira vez, a JOEP de Paraguaçu, ela vai ter 14 modalidades esportivas. Geralmente era 4, né? Era basquete, handebol, voleibol e futsal. Então agora vai ter 14 modalidades esportivas. Tênis de mesa, xadrez, atletismo. E eu já falei isso muitas vezes, mas eu queria repetir novamente. Cada vez que o município investe R$1 no esporte, ele está economizando 3 na saúde. Mas eu vou além ainda. Ele está investindo R$1 no esporte e ele vai estar trazendo praticamente 3 também para o esporte. Porque uma vez que uma cidade faz 14 modalidades esportivas dentro de uma JOEP, dentro dos jogos escolares, a cidade tem a possibilidade de receber mais de R$400 mil em ICMS esportivo. Mas o gasto que o município vai gastar para estar realizando isso é muito menor. Vai estar gastando muito pouco perante o que vem, o que está para chegar. Então, quando a gente fala, está gastando muito com isso, gastando muito com aquilo, pode ter certeza que quando gasta em esporte, não é gasto, é investimento. Então, eu estou muito contente, né, muito feliz com essa possibilidade do município estar podendo sediar 14 jogos. E outra notícia também para o próximo ano é que com a reforma, com a liberação de outras quadras, Paraguaçu ela pode concorrer para estar recebendo grandes jogos. E está recebendo aí muitas cidades, por exemplo, o GENG, que é os Jogos Escolares de Minas Gerais. Quando o município recebe, por exemplo, 10, 12, 15, 20 cidades, ele pontua no ICMS não somente com os participantes de Paraguaçu, com os esportistas de Paraguaçu, mas ele pontua individualmente, somando todos os participantes de todas as cidades. Então, quer dizer, quando o município traz um grande evento esportivo para a cidade, ele está gerando uma receita muito grande. Isso de forma direta, com o ICMS esportivo, mas também de forma indireta, porque vai ter uma demanda aí com hotel, vai ter uma demanda maior com restaurante, com comércio. Então é um investimento muito importante que a gente tem que lutar, tem que brigar e discutir para que Paraguaçu comece realmente a sediar jogos aqui na nossa cidade.
Hoje a gente tem uma quadra 40 por 20, que é uma quadra de tamanho oficial. Quando tiver um jogo profissional, o Paraguaçu pode sediar, porque ela tem uma quadra de padrão FIFA, CBF, né? E aí ela vai ter outra também, que vai ser a quadra da Vila Samanta, que também vai ter o padrão 40 por 20. Eu estendi aqui um pouco, né, falando questões também que envolvem o Poder Executivo, e o tema é sobre o que a gente vem conseguindo no Poder Legislativo, mas toda vez que a gente fala de uma conquista do Poder Executivo, a gente está falando de nós também, porque a gente vota, né, dentro da LDO, na LOA, a gente aprova ou não aprova todos os gastos do município. Então, toda vez, eu tomo muito cuidado quando eu cobro alguma coisa, porque às vezes faltou da minha parte eu ter visto isso lá na LDO ou na LOA, né, ter colocado, de repente, uma dotação que não existe. Mas é isso, estou muito contente de estar trabalhando, né, com todos vocês. São muitas conquistas que essa casa está conseguindo, e a tendência é melhorar, né? Cada vez mais a gente vê que os vereadores estão muito empenhados para que isso ocorra. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, vereador Juan Bressan. Passamos agora para o expediente do Executivo. Nós temos aqui mais de uma dezena de ofícios aqui. Eu queria considerar os vereadores para fazer a dispensa, se estiverem de acordo. Passamos ao expediente dos vereadores. Projeto de resolução número 3 de 2025, de iniciativa da mesa diretora. O que é? Executivo? O presente projeto de resolução visa formalizar, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, a realização anual de sessão solene, alusiva ao Dia dos Evangélicos e à Marcha para Jesus, eventos já reconhecidos pela legislação municipal número 2042 de 2027 e Lei 2490 de 2020. A iniciativa busca fortalecer o vínculo entre a Câmara Municipal e as comunidades evangélicas, reconhecendo sua contribuição na formação ética, moral e social de Paraguaçu, sem qualquer conotação de culto religioso, mas como expressão de respeito à liberdade de crença e à diversidade cultural e espiritual da população. O projeto encontra fundamento constitucional na autonomia do Poder Legislativo, bem como nos princípios de liberdade religiosa e da laicidade estatal. A sessão solene terá, portanto, caráter cívico e institucional, reafirmando o papel da Câmara como espaço plural, democrático e representativo de todos os segmentos da sociedade. Paraguaçu, 20 de outubro de 2025. Leitura do requerimento 371 de 2025, de iniciativa da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal a prestação de contas com suas respectivas notas fiscais e empenhos das manutenções das estradas rurais desse ano de janeiro de 2025 até o presente momento, especificando os locais. Requerimento em votação, em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite aos meus demais nobres colegas e boa noite a todos que estão nos assistindo nas redes sociais. Então, esse aqui é para a gente fazer um apanhado aí do que está se fazendo nas estradas rurais, né? Porque uns falam a estrada em certos lugares estão boa, outros estão em péssimo estado. Então, a gente tem que saber quanto está sendo gasto, quanto está sendo investido na zona rural, principalmente agora que chegou a época de chuva, né? Vai ficar bem mais difícil. Eu mesmo fui pessoalmente a algumas estradas rurais e estão terríveis. Se chover uma semana, não precisa chover uma semana, não. 3 dias que chover constante, o pessoal não consegue vir mais para a cidade. E é igual a gente teve aí, por exemplo, tem locais, Goipava, Cachoeira, tem lugares que tem pessoas de mais idade, que precisam, aí, de repente, sair
né, para vir aqui no hospital, até a ambulância conseguir também chegar lá, não consegue. Então, para a gente ver qual é o investimento e quais está sendo terceirizado. Agora eu vi aqui que, né, vocês ganharam uma máquina de uma reta escavadeira, certo? Eu sou a favor de ter os nossos maquinários, né? Porque com os nossos maquinários tá ali, ó, é do povo. Porque terceirizada é bom, mas se acontecer algo do município acontecer de ficar sem dinheiro e não tiver condições de pagar uma terceirizada, nem os bens dele próprio ele não tem. Então, tem que pensar nisso aí, tem que arrecadar sim, ter maquinário nosso, pode até terceirizar, mas o maquinário suficiente para ir para as estradas rurais, nós temos, o município tem que ter. Porque se der um problema, não sabemos aí os governos como ficam, se der um problema e o município ficar sem dinheiro, nós também não vamos ter condições de pagar terceirizado e vamos ficar sem material para trabalhar. Obrigado, senhor presidente. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 373 de 2025 da vereadora Vitória. Mas tem dois aí? Não. Não? Hoje deve ter dois semana passada. Indica ao Poder Executivo Municipal informações de quando será colocado toldos ao redor da farmácia da Policlínica, onde já venho pedindo desde a gestão passada, pois o sol entra diretamente dentro do ambiente e deixando muito quente. Requerimento em discussão. Então, eu venho falando sobre esse assunto desde o mandato passado do atual prefeito. Já pedi, já fiz requerimento, já fiz indicação, já cobrei, já falei, já fiz live, já fiz tudo que é necessário. É tempo mais do que suficiente para ter tido licitação, para ter tido estudo, para ter visto aí planejamento, tudo. Certo? Porque são 4 anos. Em 4 anos dá para você fazer muita coisa. Em 5 minutos dá para você fazer muitas coisas. Certo? Se você for ver. Né? E até hoje, nada. Então, eu acho assim, foi pedido, não foi pedido para fazer graça ou porque não precisa. Lá, o pessoal que fica lá fora já fica no sol. Do lado de cá, o pessoal lá da farmácia tem que pregar papelão. Né? E aí o ambiente fica muito quente. E ali é um lugar que tem medicamento. Certo? E coitado do funcionário em dias muito quentes, certo? Porque aí ali vira uma estufa. Aí tem pessoas lá que vão buscar o remédio, que já, né, começam ali, fica mais quente ainda, porque o espaço diminui, porque tem pessoas, certo? Aí junto o calor lá de fora. Por que não investir? É investimento na população, é investimento nos funcionários, porque o funcionário, ele trabalha suando, debaixo ali daquele calor, e é assim, um local desse, mesmo que tiver ventilador, o ventilador sopra, circula o ar quente. Então, espero que eles agora possam estar aí falando, né, quando eles vão poder realmente colocar um toldo lá e resolver esse problema de vez. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 386 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo os contratos de todos os monitores dos transportes escolares deste ano de 2025 até o presente momento. Data desse requerimento, incluindo os das terceirizadas e quais linhas fazem. Requerimento em discussão. Com a palavra a vereadora Vitória. Então, para fazer um controle mesmo, e tá, né, porque tem as terceirizadas e tem os ônibus que são da prefeitura, né, então para a gente ter um controle e saber quem está em linha qual, quem que está fazendo isso, porque se caso acontecer alguma coisa, a gente sabe, né, tudo certinho, é só mais para fiscalização mesmo. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 387 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal o contrato da empresa vencedora do processo licitatório 167/2025, pregão 47/2025, no valor total estimado de R$ 10.096.622,83. Requerimento em discussão.
Então, porque teve agora recentemente, começo do ano, já um processo licitatório, porque esse processo aqui, para quem não sabe, é sobre asfaltamento. Então, já teve um processo licitatório de 4 milhões e alguma coisa, eu não lembro bem, certo? E agora, um outro processo licitatório de 10 milhões de reais. Né? Vai faltar bastante coisa, porque a Santa Cecília já está cansada de pedir, outros lugares já estão cansados de pedir. Isso tão ruim. Né? Então, eu quero aí para informação qual foi a empresa vencedora aí, né, dessa licitação. A da anterior eu já sei, né? Agora eu quero saber dessa aqui. Então, se for juntar a anterior e essa licitação, são investimento em asfalto em quase 16 milhões de reais. Então, é um grande investimento. E a gente tem que acompanhar esses grandes investimentos, assim, ó, na linha mesmo, no pente fino. Obrigada, senhor presidente. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 388 de 2025, da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal informações de quando serão feitas as manutenções das ruas José Frederico Schmidt, que estão com os broquetes todos soltando e afundando, visto que já fiz indicação a respeito e não foi resolvido o problema. Requerimento em discussão. Então, lá não é agora. Eu já estou fazendo indicação faz tempo e o problema só vai piorando. Aí eles foram lá, deram uma maquiadinha. Porque, para mim, sinceramente, o serviço tem que ser bem feito. Porque todo serviço que é feito ou pela metade ou mal feito, é gasto público novamente. E toda vez que você vai gastando, você faz o serviço bem feito, ele dura e você gasta menos dinheiro. Se você faz um serviço mais ou menos, você vai gastar mão de obra, vai gastar ali outras, se precisar de cimento e outras coisas mais. Certo? E lá, já fiz requerimento, já fiz live. Vou começar a cobrar de eu ficar tendo que pôr broquete lá que sai para não ter acidente, porque eu passo lá, o broquete está para cima, não sei se o senhor já viu, né? O vereador passa ali, é uma rua movimentadíssima, certo? E aí você passa, o carro faz até assim, né? Faz até uma onda o carro. Não é só essa, a descida também está desse jeito, tem várias ruas que estão nesse estado. E, querendo ou não, estraga os bens do cidadão. Você passa ali todo dia, é baque, tem hora que você passa, você acabou de almoçar, se lerdar, né, até dá enjoo, tanto você chacoalha. E ali está perigoso. Está afastando cada vez mais, ali é um problema, provavelmente, de manilhamento. E a outra vez que foram lá, eu acho que eles não nivelaram direitinho, né, a terra tem que socar, né, para que ela seja compactada, porque se pôr ela superficial, choveu, acontecer qualquer coisa, ela afunda, certo? E afunda junto. E eu já coloquei umas 3, 4 vezes broquete lá, toda vez que eu passo, e é perigoso. Então, eu espero que eles arrumem lá e dêem solução de vez aí para a rua. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 389 de 2025, da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal informações de como está funcionando a fiscalização sobre os terrenos sujos, se já foi multado algum proprietário, visto que a cidade já tinha mato, e agora, com o começo das chuvas, vai ficar pior. Requerimento em discussão. Então, foi aprovada uma lei aqui, né, que o Executivo mandou sobre os matos, né, entulhos, em terrenos, né. Os primeiros dias deu uma alavancada e parece que já caiu no esquecimento. Eu pedi aqui nessa casa que pudesse mandar aí já, né, eu acho que eles acharam que eu ia de certo colocar aí nas redes sociais. Eu sei muito bem que tem a lei de proteção à informação, certo? Mas para ver se realmente estava funcionando esta lei. Porque, como eu digo aqui, se a lei não for cobrada, se a lei não for ali alguém, está ali, ó, essa lei vai ser cumprida, ela se torna uma lei morta. Não adianta falar, ela se torna morta, ela fica esquecida ali. A partir do momento que ela é esquecida, acabou. Então, eles não mandaram. Eu queria simplesmente para ver se realmente esta lei que foi aprovada aqui, se o Executivo está executando. Por quê? Não precisa ir longe não, na Santa Terezinha.
o mato seco, alto. Tem lugares que eles jogaram Roundup, está tendo os incêndios, as queimadas, certo? Em vários locais. Eu falo que em local que tem sujeira, se pega fogo. Então, o responsável tem que ser o proprietário, porque o terreno dele está sujo. Né? Nunca você vai descobrir quem jogou o fósforo, quem jogou um bituque de cigarro, nunca você vai descobrir. Mas em terra não se pega fogo. Se está limpo, não se pega fogo. Sempre algo tem uma causa. Certo? E aí eu estou andando na cidade e eu estou vendo que o mato já está predominante. Funcionou os primeiros dias. Lá na esquina da Santa Terezinha mesmo, ali subindo pela Plasmar ali, né, onde tem a academia, você chega na esquina de lá, já está um matão, já está tampando já a visão. Você vai em vários locais da cidade, já está um matão imenso. Oh, mas e essa lei? E aí? Não adiantou de nada. Se ela não for, o executivo não for rigoroso, nós vamos ter novamente o mesmo problema de sempre. Mato, animais peçonhentos, caramujos, e daí vai. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 390 de 2025 da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal informações de quando será realizada a Feira do Terno em Paraguaçu. Requerimento em discussão. Então, eu fiz esse mesmo requerimento, mesma indicação, o ano passado. Estou fazendo novamente. Já estamos aí em novembro, certo? E, pelo visto, quase novembro, né? Logo chega dezembro, já é Natal. E se nós levamos o título de, né, a cidade aí, que é predominante no terno, capital do terno, muito obrigada aí, porque a memória está ruim, capital do terno, por que não está se incentivando? Ó, Juruáia todo ano faz, certo? Faz a feira, isso é bom para o comércio, porque vêm pessoas de fora, eles podem ali apresentar o seu produto, vai ficar mais conhecido ainda, né? Quem comprou aqui é lá de São Paulo, eu comprei um terno maravilhoso lá em Paraguaçu, lá tem uma feira, lá você pode ir na feira, né? Provavelmente os empresários vão colocar aí um preço melhor nos ternos, né? Para poder apresentar o trabalho. Muitas das vezes a gente, para apresentar nosso trabalho, a gente põe uma promoção, certo? Para que seja conhecido. E aí, eu cobrei o ano passado, eu cobrei este ano, e eu creio que os empresários da área do terno estão esperando, porque onde você vai aqui sempre tem uma fábrica, tem pessoas trabalhando aí, olha quanto que gera de emprego. Direto e indireto. Tem pessoas que na sua casa costuram, certo? Mas se não tiver aí esse incentivo do município, certo? Essa apresentação do município, então não faz sentido chamar aqui de capital do terno, certo? Tinha que ter maior incentivo, olhar mais para esses empresários, certo? Fazer essa feira, uma feira bem feita, eu tenho certeza que eles vão gostar, certo? Eu já fico triste porque a entrada nossa, que é do terno lá, você já viu os passeios, né? Feio. Tinha que, ali a entrada, na entrada é cheia de fábricas de terno, certo? Tinha que ser uma entrada arrumadinha, bonita, né? Para que as pessoas que vêm aqui comprar, agora está chegando aí formatura, Paraguaçu, tem um grande movimento aí, o pessoal, a maioria vem comprar aí terno, né, para as formaturas, né? Então, teria que ter, sim, essa feira do terno. Cobrei o ano passado, falou que ia fazer, como sempre, não fez. Este ano também está empurrando com a barriga, já estamos aí, na hora que chegar Natal, nós não vamos fazer. Então, é a pergunta, quando vai ter a feira do terno? Quando esses empresários aí estão esperando, quando vai ter? Certo? E eu creio que eles estão fazendo essa mesma pergunta também. Fez a primeira vez, depois não fez mais? Ficou pelas metades. Então, não teve prosseguimento, e coisa que não tem prosseguimento cai no esquecimento. Só a título de esclarecimento, né, está acontecendo diversas reuniões entre a prefeitura e os empresários, eu já participei de algumas, e existe uma questão que é a sazonalidade da época de vendas. Então tem que tomar muito cuidado com a época que faz a feira, para que não aconteça um grande movimento e não tenha venda. E esse é um dos pontos que a prefeitura tem discutido junto com a Secretaria de Desenvolvimento,
apoio do SEBRAE junto com os empresários, porque dependendo da época que você faz, não tem venda, ou então as empresas não têm condição de entregar o que foi vendido, porque elas já estão num período de venda muito alto, tanto de venda quanto de produção, que é o período que nós estamos entrando agora, né, que é setembro, outubro, novembro, dezembro, são os melhores momentos. Então não faz sentido fazer a feira agora no final do ano, certo? Então está estudando melhor momento para se fazer. Então não está com a sensação de que não está acontecendo nada, mas muito pelo contrário. Tem tido palestras, o SEBRAE tem oferecido diversas oficinas para esses empresários que estão procurando, para nível mesmo de organizar, para que quando for fechar a data, essas empresas já estejam prontas para participar da feira. Porque parece ser muito simples, né? Você é só fazer a feira, mas dependendo da época que fizer, infelizmente o tiro sai pela culatra. Não atende a demanda que precisa ser atendida. Por isso que é muito importante que a Secretaria e a Prefeitura escute os empresários, né? E é muito importante que a Prefeitura está fazendo isso dessa vez, porque das outras vezes a Prefeitura fez num formato que não atendeu os empresários, porque foi feito festa e nós não precisamos de festa, nós precisamos de feira de negócios, que gere negócios. Uma cidade que produz 150 mil ternos por mês e tem 22 mil habitantes, significa que os compradores desses ternos não estão aqui dentro da cidade, né? Se a gente for fazer uma matemática aí, não dá nem, né, daria 5, 6 ternos aí por pessoa, então não faz sentido. Então por isso que é muito bem estudado. Quero aproveitar aqui também, deixar um agradecimento especial para o deputado estadual, Dr. Paulo, que fez o projeto de lei que concedeu no último dia 8 de outubro o título de capital estadual do terno para Paraguaçu. Foi um projeto aprovado na Assembleia Legislativa no último dia 8 e a partir de agora Paraguaçu oficialmente pode ser chamada de capital estadual do terno. Quero aqui agradecer o deputado Dr. Paulo por esse trabalho. Para nós é uma conquista muito grande, parece algo simbólico, mas de fato não é. Cria aí grandes oportunidades, principalmente para o setor confeccionista. Então acredito que muito em breve vai ser feita a feira e não adianta fazer a feira de qualquer maneira. Tem que ser feita de uma maneira que atenda a necessidade do empresariado, porque fazer por fazer seria fácil, mas pode ser que não saia da forma com que precisa ser feita. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura da indicação que é 354 de 2025 da vereadora Vitória. Obrigado. Indica o Poder Executivo Municipal que esteja colocando grade de proteção no lado direito da pista, na rua José Camilo da Costa, que se faça um passeio para pedestres. O local é muito perigoso. Indicação em discussão. Então, também outro assunto que eu venho trazendo desde o mandato passado, venho falando, mas eu estou vendo que vai ter que cair alguém lá, machucar, ou acontecer algo pior, para que se faça algo. Porque falado já foi, ciência já tem, certo? Porque eu fiz indicação, fiz requerimento, vem falando, já fiz live, já mostrei o perigo que é lá. Alguém quiser ir visitar lá, você olha para baixo assim, se você tropicar ali, se alguém te empurrar, tchau, porque é muito alto, certo? Tem um ribeirão ali. Ali tem muita gente que vem fazendo caminhada, passa pelo Gaúcho e passa por ali. Um dia eu quase presenciei o atropelamento. O caminhão não parou, o senhor estava assim, não tinha para onde ele ir, certo? E a pessoa de mais idade, ela tem menos mobilidade, quase foi atropelada. Certo? Ali tinha que ter um quebra-mola, ali tinha que ter passeio, ali tinha que ter grade de proteção onde tem aí essa ponte, certo? Tudo já foi pedido e já foi falado. É igual eu digo, nós não estamos pedindo para quebra-mola para ser enfeite. Não estou pedindo para pôr grade de proteção para ser um enfeite. Não estou pedindo passeio para ser um enfeite. Há uma necessidade ali. Ali é um lugar de movimento, certo? E se alguém for atropelado ali, foi imprudência. Foi imprudência, não. Foi falta de estrutura. Porque se não tem um passeio, onde que ele tem que passar? Na rua. Se lá não tem uma grade, se acontecer algo, foi ele? Não. De repente, a pessoa passar mal, cai lá dentro. Ou, às vezes, né, acontece alguma coisa com um coleguinha passando, porque o moleque tem mania de empurrar o outro, empurra alguém, cai lá dentro. Certo? Como eu briguei aqui na Santa Terezinha, que estava perigoso, puseram ali a grade, lá tem que colocar. Lá ainda eu estou pedindo há mais tempo ainda. E até hoje nada. Então, já teve tempo hábil
para planejamento, para licitação, para tudo. Agora, eu me pergunto, não fez ainda por quê? Porque se tem dinheiro para fazer outras coisas, essa que é prioridade põe em risco, tinha que ser mais priorizada ainda. Então, espero que eles arrumem lá, porque eu não preciso ficar pedindo toda vez a mesma coisa. Ou então que eu chegue e falo, eu bem que avisei. Indicação em votação. Tomara que não precise falar, né? Não vamos desejar tragédia para ninguém. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação 355 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Indica ao Poder Executivo Municipal que seja adquirida uma marca apropriada para as gestantes que consultam na Casa de Apoio. Indicação em discussão. Esse é pedido aí das gestantes, né? Lá na Casa de Apoio, não tem uma marca apropriada. Uma gestante quase caiu da maca, a que tem lá. Então, tem marca para fazer exame preventivo e outros exames. E para gestante tem que ser outro tipo de marca. Certo? Que eles possam estar providenciando aí. É pedido das gestantes que consultam aí na Casa de Apoio. E se não tiver em outros locais também, providencie também. Obrigada. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação 356 de 2025 da vereadora Vitória. Indica ao Poder Executivo Municipal, extensiva Secretaria da Educação, que seja estudado a possibilidade de ter meio período nas escolas que têm período integral. Muitas mães estão pedindo, indico que se faça uma audiência pública. Indicação em discussão. Então, aqui são pedidos das mães. E para que a gente possa estar sabendo da opinião da população, seria bom que a Comissão, né, de Educação esteja aí promovendo uma audiência pública para escutar essas mães. Porque, é bom estudar? A gente, né, quer que os filhos nossos estudem, certo? Mas tem mães que não há necessidade do filho ficar o dia todo na escola integral. Eles são obrigados a ficar na escola integral, que é integral e tem que ficar lá. Então, tem muitas mães que costuram em casa, né? Aí quer só um meio período para essas crianças. Então, que eles pudessem estudar aí, fazer uma audiência pública, o que as mães, o que as famílias pensam disso, porque que tem que assinar, né? A construção do nosso município é a sociedade. Quem que tem que optar? É a população, é o cidadão. Muitas das vezes, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim. Mas, será que todo mundo acha como eu acho? Certo? Então, seria bom fazer aí uma audiência pública, perguntar para essas mães o que elas acham, né? Eu, por exemplo, se tivesse o meu filho que estudar, opinião minha, da vereadora Vitória, o meu filho em tempo integral, ele já sofre bullying do meio-dia e meia às 5. Imagina se ele tivesse que ficar sofrendo bullying o dia todo, certo? Isso faria mal para ele. Aí qual que seria a minha opção? Aí a gente ia ficar faltando de aula, perdendo o estudo, né? E em 5 horas hábeis, ele podia aprender mais do que ele ficasse ali faltando. Por quê? Ele ia ficar o dia inteiro sofrendo, certo? Isso para ele seria ruim. Para ele estou falando dele, mas tem muitas outras mães que já vieram procurar que os filhos sofrem bullying. Certo? Tem uma mãe que não está mandando a menina dela para a escola porque ela está sofrendo bullying. Já leu, né? E a criança não quer ir mais. Então, às vezes integral é bom para alguns pais, mas nem para todos. Aí dá aquela obrigatoriedade. Não, você é obrigado a deixar teu filho aqui nessa escola. Eu moro aqui, por exemplo, um exemplo, Colina, São Marcos. Aí eu moro aqui. Aqui nessa escola você é obrigado a ter que deixar teu filho de manhã até de tarde. Aí é uma obrigação. E aí, às vezes, a criança está sofrendo um monte de coisa, não há necessidade dela ficar aquele tempo todo, certo? Que em 5 horas dá para você aprender bastante coisa. E aí, se possível, se a comissão puder pedir uma audiência pública, para que todos dêem a sua opinião, seria bom. Obrigada. Uma parte? Uhum. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite. A todos os colegas de bancada e quem nos acompanha. É opinião dividida, vereadora, que tem muita gente, agora você falou aí. Fazer um dia. Tem muita gente que já quer que o filho fique no integral. Eu falo porque, né, devido ao trabalho, às vezes as mães precisam trabalhar, né, dia todo, precisa que a criança tenha que ficar na escola para poder estar ganhando o pão de cada dia. Mas é muito pertinente, mas
opinião dividida, que eu acho que muitas mães já procuram querendo que fique o dia todo. Igual a senhora falou, como procuraram a senhora, para ficar meio período. E eu tenho muitas mães procurando até para ficar no integral, que às vezes é meio período que elas precisam trabalhar e não tem com quem deixar a criança. Né? As creches, tem que abrir até mais creche aqui. Então, né? Aí eu acho uma opinião dividida, mas parabéns. Obrigado pela parte. Nada. Indicação e votação. Indicação aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente de terceiros, não temos expediente de terceiros hoje. Passamos para a ordem do dia. Votação em turno único. Votação do projeto de lei número 38 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 8º da Lei Municipal 2652, de 8 de novembro de 2023, da outras providências. Solicito ao vereador Juan Bressani Correia, relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que faça a leitura do parecer. Parecer do relator. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 038 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 8º da Lei Municipal número 2652, de 8 de novembro de 2023, a qual dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC. A proposta tem por finalidade detalhar a composição do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, incluindo representantes de secretarias municipais e de entidades da sociedade civil, como forma de garantir uma atuação mais participativa e eficiente nas ações de prevenção, mitigação e resposta a desastres no âmbito do município. A alteração não modifica o objeto da lei originária, limitando-se a aperfeiçoar sua estrutura organizacional, sem gerar despesas ou impacto financeiro ao erário. É o relatório. Voto do relator. A Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final procedeu à análise da matéria, constatando que o projeto encontra-se juridicamente regular e em consonância com a legislação federal e constitucional vigente. A iniciativa do chefe do Poder Executivo é legítima, por tratar de tema ligado à organização administrativa municipal, conforme dispõe o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E da Constituição Federal, aplicável por simetria aos entes municipais. E o artigo 30, inciso 1º, que confere ao município competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Verifica-se ainda que o texto observa os princípios da legalidade, eficiência e participação social, previstos no artigo 37 da Constituição Federal e respeita as normas de técnica legislativa estabelecidas na Lei Complementar número 95 de 1998, apresentando redação clara e objetiva. Diante do exposto, essa comissão entende que o projeto de lei número 038 de 2025 é constitucional, legal e adequado à boa técnica legislativa, não implicando criação de despesas nem incompatibilidade com o ordenamento jurídico vigente. Conclui-se, portanto, pela regular tramitação e aprovação da proposição, uma vez que não há óbices de ordem jurídica. Sala das Comissões, 27 de outubro de 2025, Juan Bressani, relator. As demais comissões desejam se manifestar? O projeto encontra-se em votação, em discussão. O projeto está em votação. Peço ao primeiro secretário que faça chamada nominal dos vereadores. Kleber Vigato. Sim. Gilson Donizete. Sim. Joel Martins. Sim. Juliano Remígio Alves. Sim. Luiz Antônio Correia. Sim. Matheus Henrique Paiva, sim. Matias Fonseca. Sim. Juan Bressani. Sim. E Vitória Silva. Sim. Projeto aprovado por 9 votos. Passamos agora para as considerações finais. Queria só fazer uma citação aqui, que no último sábado, né, nós tivemos a caminhada da empresa Maiara Joias, em referência à questão do Outubro Rosa, combate e prevenção ao câncer de mama. E eu acho importante a gente citar aqui, porque foram mais de 300 mulheres
que participaram do evento. Um evento de grande porte, e é muito importante ver que empresas, que a iniciativa privada, também tem se debruçado a apoiar causas desse tipo, né? Teve outras empresas também que fizeram esse movimento. Nós já estamos vendo outras empresas se organizando para fazer também em novembro agora, o Novembro Azul, que é um tema, às vezes é um pouco delicado de se falar, né? Os homens ainda possuem um grande preconceito, um tabu a ser quebrado, mas nós já estamos vendo empresas aí se movimentando para fazer trabalho de conscientização, trabalho de divulgação. Então, queria aqui deixar né, um voto de parabéns, né, para a empresa, para a idealizadora da empresa, por um evento de tamanha magnitude. Uma empresa sozinha bancar um evento aí para 300 pessoas é muito importante, tem muita relevância. E é importante, né, eu acredito que quando uma empresa faz um trabalho como esse, ela dá um primeiro passo, né, o primeiro incentivo. E a partir daí as pessoas começam a olhar de forma diferente, podem dar o segundo passo, o terceiro, o quarto, para cuidar não só da saúde física, mas também da saúde mental, da autovalorização. Isso é muito importante. Então, gostaria aqui de deixar esse relato. Parte? Sim. Eu queria aqui parabenizar, né, o presidente pela observação, pelos parabéns, e reforçar, né, que cada vez mais as empresas apoiem os projetos aí do nosso município. Quando a gente fala numa sociedade mais justa, mais próspera, quando a gente fala em cidadania, a gente não está falando somente do que o Poder Executivo, do que a Câmara pode oferecer para a população, mas o que o que você, o que nós podemos fazer por nós todos. Então as empresas estão cada vez mais engajadas, mas eu ainda percebo uma dificuldade, né? Muitas vezes elas querem ajudar, mas não sabem como. E a partir do momento que elas veem uma ação como o senhor mencionou, eu acredito que gera um impacto nas outras, né? Onde as outras também vão querer de alguma forma participar. E cada vez mais a gente possa convidá-los, a gente possa criar maneiras de quem é pessoa física, de quem é pessoa jurídica, também estar participando desse tipo de coisa, né? Desse tipo de movimento que agrega cada vez mais para a população. Parabéns pela observação. Obrigado. Não tendo mais nada a tratar, convido e convoco a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 3 de novembro de 2025, às 19 horas, se declara encerrada a sessão sob a proteção de Deus.